Oi pessoal, bem-vindos novamente, Tânia Bettini, miniaturista aqui com vocês. Hoje eu vim convidá-los para uma aula que fica bem legal com aquela da salamandra da aula passada. É um bom acompanhamento para ela. Vocês querem saber o que é? Aqui ó, essa mini poltrona com os pezinhos em madeira feitos à mão, sem ferramenta. Vamos aprender? Vai ficar um ambiente muito legal, hein? Até já, aguardo vocês. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Tânia Bettini novamente. Hoje nós vamos estar fazendo uma poltrona, tá? Eu vou estar usando papelão e foam board, que é essa plaquinha aqui, tá? Que é uma espécie de um isopor com uma folha de papel de cada lado. Isso aqui é usado para maquete. Então, isso vocês encontram em casas específicas, né, de material, como na papelaria universitária ou nas lojas Calunga, eles vendem também as chapas. Essa daqui vai ser de 5 milímetros, tá? Mas eu tenho de 3 milímetros também. E os papelões em papelarias vocês também encontram, tá bom? O molde, depois eu vou tirar uma foto e deixar as medidas, tá? Eu já risquei aqui no papelão. Isso daqui são os braços, né? O encosto, e esse daqui é o assento, certo? Então, o que nós vamos fazer com isso primeiro? As medidas. Aqui embaixo eu tenho 4 centímetros, que é uma dobra de um braço, 13,5 a parte de baixo da poltrona, e os outros 4 centímetros. Aqui eu tenho 9,5 centímetros de altura, tá? E aqui assim eu vou ter os 3,5 centímetros, que é o que vai ficar encostado aqui, e a frente tem 6 centímetros por 4,5 de profundidade, tá bem? Então, como eu disse, tudo isso daqui vai estar depois disponível para vocês em uma foto, ok? Então, qual é o primeiro processo? O primeiro processo é fazer os cortes, tá? Eu deixei isso daqui mais para vocês terem a medida, porque como vocês viram, eu já cortei, tá? Eu já cortei um, ó, certo? Eu cortei um. Eu marquei aqui aonde eu tenho a dobra do meu encosto, ó, o que eu fiz, certo? Só que na hora que eu for cortar, eu vou cortar toda a volta com estilete, tá? Deixa eu só cortar aqui, para vocês terem ideia. Tem que ser um estilete resistente, tá, pessoal? Porque o papelão, ele é um pouquinho mais durinho, né? Vamos dizer assim, tá bom? Mais tranquilo de cortar. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou cortar toda a volta, tá? Então, normalmente eu vou fazendo assim, eu vou fazendo por pedaços, pra eu não ter que ficar fazendo muito lixamento depois. Então, ó. Vamos fazer a curva. Certo? Deixa eu subir aqui, que a gente já tira esse pedaço também. Ó, então vocês vão fazer toda a volta, cortar ele todo. Só que nessas duas linhas aqui, ó, que seria para delimitar o nosso encosto, nós não vamos cortar total, nós só vamos vincar, tá? Então, eu vou mostrar para vocês que vocês tenham ideia do que eu estou falando. Deixa eu cortar assim, que é mais fácil, como eu disse, cortar em partes do que ir no todo. Ela fica uma peça bem bonita, tá? Eu acho que vocês vão gostar bastante.
para usar com aquela salamandra que eu ensinei, vai ficar muito legal. Vocês já conseguem praticamente montar um ambiente aí, né? Com a salamandra e essas poltronas. Então, como eu disse, aqui é só ir seguindo o risco, né? Vamos lá, quase já chegando no final, né? Então, ó, aqui na curva. Se vocês tiverem dificuldade, pessoal, o que vocês façam? Ó, na curva, cortem reto e vão tirando pequenas porções, ó, tá? E assim evita do papelão também abrir. Pronto. E agora é aqui, ó, só a parte de baixo. Pronto. O último. Tá? Então, ela tá cortadinha, certo? Nessas duas linhas aqui, ó, que vão formar o nosso encosto, nós não vamos cortar. Nós vamos passar o estilete 2 vezes levemente, só para vincar, sem chegar até o final, tá? Ó, o que eu vou fazer? Tá? Passei 2 vezes. No outro lado, a mesma coisa. Ó, certo? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dobrar. Ó, eu já tenho o meu encosto certinho e as 2 armações laterais da minha poltrona, tá bem? Agora, eu vou dar uma ajeitada aqui pra gente continuar com ela. Bom, pessoal, esse aqui é aquele assento que eu tinha mostrado para vocês no desenho, que tem 13,5 aqui no fundo, 4,5 nas laterais e 6 na frente, 6 centímetros na frente, tá? Então, o que eu vou vir? Eu vou vir aqui no foam board e eu vou marcar 3 vezes ele, porque eu vou cortar 3 vezes, tá? Então, nós vamos fazer a marcação que nós vamos cortar, certo? Eu já marquei os 3 aqui, tá? Então, agora, eu vou cortar o foam board com a ajuda da régua, pra gente já ter os nossos assentos. Esse daqui é bem tranquilinho de cortar, tá? Ele é bem facinho. Daqui já vão sair os 3. Deixa eu deixar meu cabelo aqui. Dois. E o terceiro aqui, deixa eu só acertar. Eu vou colar os 3, tá, pessoal? Porque isso daqui vai ser a altura que eu quero
pra minha parte inferior. Ó, eu vou ter 1,5 centímetro na altura total, certo? Então, aqui, o que que a gente faz? Cola bastão, tá? Aí, nós vamos colar com a ajuda da cola bastão, ele cola numa boa, tá bem? E esperar secar. Passem bem certinho, tá? Na superfície toda. Então, ó, eu já tô com a altura certa do que eu vou querer pra cá. Pra eu poder fazer a almofada, tá? Que aqui em cima vai uma almofadinha, né? Então, ele vai aqui colado, ó. Essa daqui vai ser a altura da minha base, da minha poltrona. Certo? Então, vamos aguardar a secagem agora, que nós vamos passar pro próximo passo. Bom, pessoal, o meu assento tá secando ali um pouquinho. Qual é o próximo passo agora? Nós vamos pegar um papelão mais fininho, ó, tá? Bem mais fininho. Esse aqui tem 1 milímetro. E vocês podem estar usando até embalagens, caixas, vamos dizer, caixa de sucrilhos, caixa assim, que tem aquele papelãozinho mais resistente, tá? Porque ela vai ser toda revestida de tecido, então é só pra gente ter mesmo o molde. Então, o que eu fiz, pessoal, ó, eu cortei o meu molde em 3, estão vendo, ó? E eu risquei as duas laterais, ó, e o meu encosto, certo? Feito isso, eu recortei, risquei no papelão e coloquei, ó, eu vou ter sobre aquele que a gente tinha vincado, a parte interna dele, tá? Então, nós precisamos fazer esse processo também, tá bom? Ó, eu tenho no papelão mais fininho, né? A minha parte interna. Agora, nós vamos para outra etapa. Bom, pessoal, o próximo passo agora é escolher a padronagem de tecido que nós vamos querer para revestir a nossa poltrona. Uma dica que eu dou é para quem tá começando e não tem tanta habilidade com essa parte de tapeçaria mini, né? Escolham tecidos que não tenham um padrão tipo xadrez, listras. Por quê? Porque quando você trabalha com esse tecido, ele tem que estar bem certinho. Então, se você enviesa um pouco o tecido na hora da colagem, ele vai ficar torto. Aí não fica com um efeito bonito. Então, eu normalmente prefiro tecidos assim, ó, neutros, porque ele vai ficar, ou lisos, né? Que ele vai ficar bonito de qualquer maneira, mesmo que fique um pouquinho torto, tá? Então, isso aqui pro tecido, dica pro tecido. Agora, para fazer o fofinho, né? Nós temos a opção ou da espuminha ou da manta acrílica. Aí é questão de gosto de cada um para trabalhar, tá? Eu vou estar usando a espuma nessa parte interna, né? E a parte do encosto, que seriam essas aqui, ó, que nós cortamos, certo? E eu vou estar usando a espuma mais grossinha para colocar aqui no assento, para ficar um pouco mais fofinho, tá bem? Mas a gente já vai ver como é esse processo. Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui na lateral. E aí, eu vou abrir a minha espuma aqui, tá? Lembrem-se sempre que a disposição que nós vamos colocar é ao contrário. Porque se você colar a espuma aqui assim, ó, como eu tô colocando aqui, seria o nosso encosto, seria isso, certo? Só que a nossa espuma vai estar ao contrário. Então, quando nós virarmos, ó, ela vai estar certinha do jeitinho que ela tem que ficar.
Não esquentem a cabeça com isso, tá bem? Então, vamos lá. Nesse processo aqui, eu gosto de usar isso aqui, ó. Cola pano, tá? Ela cola super bem e ela não deixa resíduo feio. Então, eu prefiro a cola pano. Então, aqui é o processo de colar, né? Aguardar um pouquinho para secar, certo? Ó. Se vocês quiserem colocar um peso sobre o nosso papelão, também é legal, tá? Porque ele vai colar melhor. Mas ele cola rapidinho, tá? Então, ó. Eu sempre espalho bem a cola com o dedo. Deixem sempre um pano úmido para poder estar limpando a mão, né? Certo. Ó. Aqui. E agora aqui. Então, assim, essa parte aqui é gostosa, a parte de cartonagem é gostosa de trabalhar. Fiz errado, ó, tá vendo? Eu mesma fiz errado. Eu colei no mesmo lado, quando eu deveria ter colado do outro lado. Mas sem problemas. Vamos tirar aqui, ó, e colar certo. Depois vai ser colado o tecido, então não tem problema. Prontinho. Então, a gente já tá com essa parte aqui. Dá uma limpada na mão. Eu vou cortar o excesso da espuma. E aguardar a secagem. Tá? Depois nós vamos cortar bem rente aos moldes. Certo? Feito isso aqui, como eu disse, nós vamos aguardar a secagem, tá, pessoal? Vamos deixar um pouquinho aqui para secar. Aqui em cima, eu vou estar usando uma espuma um pouquinho mais grossa, porque eu quero deixar ela mais... uma espuma normalmente com, assim, 1 centímetro de espessura, tá? Ó, ok? Então, eu vou vir aqui, vou fazer o mesmo processo. Essa daqui, ela vem já com essa película. Então, eu vou colar aqui e depois eu vou usar a mesma cola, tá? Certo? É que essa escura vai ser mais fácil de vocês visualizarem. Ó, e depois eu vou vir cortando o excesso, tá? E vou deixar ali secando. Nossa próxima etapa, não importa que seja essa, tá? Pode ser essa daqui, a espuma comum, né? Com 1 centímetro de espessura, tá bom? Agora vai ser, como eu disse, vocês escolherem o tecido que vocês forem trabalhar pra gente poder fazer o nosso acabamento, tá? Pro acabamento, pessoal, nós vamos começar com essa parte aqui, ó. Porque como a gente vai ter, seria a parte do nosso encosto, né? A parte de trás da nossa poltrona. Como nós vamos ter essas 3 partes aqui, eu já vou fazer o revestimento dela inteiriço, tá? Eu escolhi trabalhar com esse tecido, tá? Então, o que nós vamos fazer? Primeiramente, eu vou passar cola aqui na parte de trás inteira, tá? Ó. Passem bem cola, certo? Se vocês quiserem passar com o pincel, utilizem o pincel para passar.
como eu disse, eu prefiro a cola pano, porque eu acho que o acabamento dela fica mais limpo. Ó, certo? Então, eu vou posicionar aqui, pessoal, deixando uma borda de tecido. Eu nem tô cortando o tecido, vocês estão vendo, né? Eu vou deixar aqui, ó, tecido sobrando na volta toda, certo? Então, deixa eu limpar minha mão. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. E vou dando uma cortada, como eu disse, tendo uma sobra de tecido na volta. Pronto, vamos deixar ele ali por enquanto. Então, ó o que eu já tenho pronto. A minha parte de trás, tá? Ó como ela fica bem certinha. E a cola de tecido, ela não mancha, isso é legal. Vocês podem estar trabalhando com veludo, com uma série de materiais e ela fica bem interessante, tá? Então, vamos lá. Agora, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui, ó, o excesso de tecido, vou deixar mais ou menos com 1 centímetro, certo? Ó, na minha volta toda. Aqui, ó. Certo? Feito isso aqui, qual é o nosso próximo passo? Eu vou cortar aqui, ó, o canto, tá? Eu vou cortar aqui o canto. Aonde eu tiver em reentrância, eu vou vir, ó, e dar um picote, tá? Novamente aqui, ó. E agora, o que nós vamos fazer, ó? Normalmente, eu faço esse trabalho aqui, cortando as pontinhas, ó. Então, eu vou fazer meio que um zigue-zague na volta dela, tá? Não cheguem muito próximo daqui da borda do papelão, tá? Pra não ficar com falha, certo? Então, ó, eu vou fazendo esse trabalho aqui. Então, eu vou fazer a volta inteira, certo? Facilita depois no processo de colagem, tá, pessoal? Então, eu vou continuar aqui cortando, certo? Vamos continuar cortando e eu já mostro pra vocês cortado. Bom, pessoal, ó, eu já cortei todinho. Agora é o processo de colagem, tá? Então, vamos lá. Nós vamos começar a colar, certo? Ó. Por que que eu falei pra vocês que é legal a gente fazer esse processo do picote? Porque não fica com um excesso de pano aqui dentro, fazendo muito volume, entendeu? Quando chegar aqui no cantinho, ó, vocês procurem, aí sim, aproximar o máximo possível do papelão, tá?
Aqui já vai ser necessário em função do canto, certo? Então, ó. Olha aqui como ele vai ficando bonito, ó. Tá? Então, aqui é o processo de colar mesmo, todo ele. Fazer a volta todinha, tá? Prendam bem, procurem ter paciência na colagem, para ficar com um acabamento bonito. Certo? Virando sempre. Aos poucos, né? Para ele não ficar muito encavalado, vamos dizer assim, o tecido, né? Ó, como ele fica, tá? Ó. E aí, assim a gente já vai tendo a parte exterior da nossa poltrona praticamente já pronta, tá? Como eu disse, aqui no cantinho é onde a gente tem que tentar aproximar o máximo possível, né? Para poder fazer a colagem do canto. Ó lá. Tá? Ele fica certinho. E daqui na curva. Aqui também é outro local que vocês têm que prestar um pouquinho mais de atenção. Certo? Aqui embaixo agora é mais tranquilinho, né? Prontinho. Aqui tá a parte externa da nossa poltrona completamente revestida, ok? Agora nós vamos repetir esse mesmo processo. Eu vou deixar ele secando aqui, ó. Só que nós vamos revestir a parte que tá com a espuma para ficar um pouquinho fofinha, tá bom? Aqui, assim, o que a gente vai fazer? Já dá pra eu cortar, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, recortar bem rente de onde tá o nosso molde. Certo? Ok. Então, a gente vai ter isso aqui, ó, certo? Que vai ser essa parte aqui, interna, ó. Que agora eu vou revestir com o tecido, só que nós vamos colar o tecido nessa parte que tem a espuminha, tá? Então, eu vou terminar de cortar aqui pra gente vir já com essa parte da colagem do tecido. Bom, pessoal, ó, eu revesti aquelas duas lateraisinhas, né? Com o mesmo processo, fazendo esse picote aqui, mas lembrem, aqui aonde tá revestido de tecido é o ladinho que a espuminha tava colada, tá? Agora eu deixei o encosto para fazer para vocês verem. Bom, o que nós vamos fazer? No encosto, eu já revesti aqui o meu assento também. Aqui tem a espuma colada, que a gente tinha deixado colar. Refiz o revestimento, depois nós vamos fazer um acabamento embaixo, inferior.
Só que aqui, ó, o que eu fiz? Eu medi aonde é a minha altura do encosto. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com a espuma colando até a altura dele, tá? Ó, certo? Para que não crie um volume maior aqui na hora que eu for fazer o revestimento, na hora de montar a pecinha, tá? Então, aqui eu tenho 1,5 cm nesse caso, né? De 1,5 cm do meu assento, sem espuma, certo? Então, o que que nós vamos fazer aqui agora, pessoal? Ó, eu vou vir com a cola. Isso daqui é o mesmo processo que eu fiz os bracinhos, tá? As laterais internas dos braços ali. Então, vamos lá. Então, eu vou vir com a cola. Venho aqui, ó, no meu tecido. Pressiono. Certo? Aí, agora eu venho aqui e eu vou dar uma cortada. Ó. Como eu falei, respeitando até 1 centímetro de borda. Certo? Então, vamos retirar o tecido. Ó, aqui, ó, como ele já tá coladinho. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Agora eu vou acertar, ó, toda a bordinha. Certo? Tirar o excesso de tecido. Ó. Feito isso, pessoal, eu vou quebrar as quinas, ó, aqui embaixo, tá? E aqui nós vamos fazer um picote, tá? Na ponta, mesma coisa, ó, certo? E aqui novamente todo aquele processo, ó, de picotar, tá? Ó lá. Então, a gente vai fazer todo esse processo na volta todinha, certo? Nessa parte inferior aqui não tem necessidade de picotar, tá? Vamos lá. Às vezes fica um fiozinho preso. Prontinho. Aqui em cima a gente repete. Tá? Então, nós vamos continuar aqui para depois fazer já a nossa colagem. Então, vamos continuar. Tá? Então, vocês sempre vão colar primeiro as duas laterais. Uma coisa que eu esqueci de falar, pessoal, é legal usar os prendedores de roupa para segurar a colagem, tá? Embora ela seja rapidinha, ó, mas é legal a gente tá colando, certo? Aqui, ó, a carinha já da nossa poltrona. Já tá ficando com uma carinha bonitinha, né? Então, vamos aqui terminar pra gente aplicar esse daqui ali. Então, nós vamos fazer o arremate aqui colando, né, do lado avesso. E depois nós vamos colar lá na nossa poltrona. Pronto, ó. O processo aqui é o mesmo, pessoal, tá? É sempre a mesma coisa. Procurem sempre deixar as quinas certinhas, né?
Ó, vocês estão vendo que ele não fica com excesso de tecido aqui por dentro. Essa é a intenção, tá? Ó, e ele fica certinho. Se vocês quiserem mais gordinho, aí o que vocês vão fazer? Vocês vão usar uma espuma mais grossinha. Só que vocês têm que lembrar que conforme a espuma for mais grossa, vocês têm que deixar mais tecido aqui para fazer essa vira, tá? Sempre limpando a mão para não sujar o tecido, né? Ó. Pronto. E agora aqui a gente faz uma dobra para dentro. Certo? Feito isso, pessoal, ó lá, nosso encosto tá certinho. O que nós vamos fazer? Passar cola aqui do avesso, né? Como eu disse, eu uso cola pano sempre, tá? E aí, agora nós vamos vir aqui, ó, e aplicar o tecido. Aqui, ó. Sempre lembrando que é bom a gente deixar um pouquinho os nossos prendedores aqui, para que eles segurem, né? Ó, então ele vai ficar colando aqui. E aí a gente já faz a terminação dele montando. Espero que vocês estejam gostando, pessoal. Eu vou deixar secando ali um pouquinho, pra gente dar continuidade. Vamos dar uma ajeitada aqui na baguncinha. Continuando, pessoal, ó, eu já forrei e colei as 3 partes aqui, ó. Tá vendo? As 3 partes coladinhas. A espuminha tá aqui pra cima. Agora nós vamos passar a cola de tecido. Vou pegar outra aqui. Nós vamos passar a cola de tecido. Ó, tá? Lembrando de não passar muito em cima, porque senão ela vai ficar aparente, certo? Feito isso, pessoal, nós vamos vir com o nosso assento, que já foi forrado previamente, tá? Essa parte de baixo aqui, aquele fininho que eu tinha cortado, ó, eu revesti também para fazer acabamento aqui embaixo, tá? Ó, eu revesti ele e coloquei aqui. Pra gente fixar agora, o certo é a gente prender bem, ó. Ó como ela fica bonita, tá? Então, eu vou vir com uma fita crepe, vou fixar na volta, pra quê? Pra ela ficar bem aderida, tá? Porque esse é o objetivo, que ela fique bem fixa aqui. Pra depois nós podermos fazer os pezinhos. Tá bem? Então, ó. Então, agora eu vou esperar a secagem total dela pra poder fazer os acabamentos. Certo? Viu, ó? Não tem nada de cola aqui sobrando, ó. Ela tá com o acabamento certinho. Então, agora é aguardar secar, para nós pegarmos o restante do material para poder fazer o acabamento. Bom, pessoal, com relação aos pezinhos, como nós podemos fazer? Nós podemos usar contas de bijuteria, ok? Coladinhas aqui embaixo, certo? Ó, os 4 pezinhos colados.
ou a gente pode fazer o pé de madeira. Nesse caso, eu vou estar usando aqui, no meu caso, né? Uma madeirinha de 1 por 1, tá? Um quadradinho de 1 por 1. A altura do meu pé tem 2 centímetros, 1,8, 2 centímetros, vai, eu vou arredondar, tá? Aí, o que que eu fiz? Eu fiz o desenho do pé, certo? Que eu vou trabalhar na madeira. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou riscar aqui, ó. Eu risquei aqui, certo? Aí, eu vim com ele em espelho na quina e risquei aqui. Agora, eu vou serrar os 4 pezinhos, né? E depois eu vou começar a desgastar a madeira. Nesse caso, vocês podem estar desgastando com estilete ou com máquinas próprias, como uma Dremel, por exemplo, tá bom? Então, eu vou estar trabalhando aqui e eu já mostro para vocês o resultado. Olha lá, pessoal, os 4 pezinhos já estão cortados e riscados, tá? Ó. Agora, com o que a gente começa? Eu sempre começo a desgastar aqui, ó, com o estilete, tá? Depois, eu vou para minha lixa ou para minha máquina, certo? Então, eu começo com o estilete bem devagarzinho, tá? E vou dando forma. Por quê? Eu quero que ele tenha esse desenho aqui, certo? Então, ó, eu vou, aperto, aí eu venho do outro lado, tiro, ó. Tá? Então, vocês vão fazer esse processo aqui, ó, em toda a peça. Eu tô dando uma maneira bem fácil de fazer, tá? Pra quem não dispõe de máquina, como eu disse. Então, ó, vocês vão vindo aqui e vão fazendo esse desgaste, certo? Ó. Então, primeiro vocês vão desgastar ele todo, a volta toda, seguindo o desenho, nos 2 lados que foram marcados, certo? E depois a gente vai vir com as lixinhas e as grosas para fazer o processo de arredondamento, tá bem? Ó, nós vamos desgastando até chegar no desenho, tá? Então, aqui é um processo mais delicadinho, né? Mas nada que não se consiga fazer, certo? Ó, tá vendo o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar bem rente aqui no desenho, tá? Eu vou fazer esse processo aqui nos 4 pezinhos, para depois eu vir com a outra ferramenta, ok? Bom, pessoal, com a ajuda do estilete, eu vou desgastar os pezinhos, tá? E depois eu prendi ele na minha morcinha. O certo é ela tá fixada, mas para trabalhar com isso eu gosto dela solta porque eu gosto de ir virando ela, né? Então, ó, eu vou agora fazendo o lixamento para dar a forma do meu pé, tá? Vai dar a forma que eu quero pro meu pezinho, certo? Então, agora eu vou diminuir até a altura que eu achar que tá como eu quero. Aí, aqui é uma questão de cada um também, né? Mas eu quero dar uma forma para ele diferente. Então, vou fazer um pé
mais clássico, vamos dizer assim, né? Então, aqui eu vou trabalhando com elas conforme eu achar necessidade. E depois eu vou com a lixa mesmo para fazer acabamento. Olha, tá, ó. Ele já tá dando a forma de um pezinho, né? Aqui eu ainda vou aprofundar um pouco mais nessa parte. E aí eu vou fazer com que as duas partes fiquem mais uniformes. Então, o meu pezinho vai ficar aqui, ó. Ó lá. Deixa eu mostrar, ó. Tá? Então, eu vou fazer isso nos 4 pés, ok? Aí eu já mostro o resultado pra vocês. Bom, pessoal, ó. Os pezinhos, eles foram... Eu passei um pouquinho de verniz spray neles, tá? Aí eu vou vir com a minha cola branca e vou colar aonde eles têm que ficar. Eu não coloco eles retos, pessoal, eu coloco ele meio na diagonal, tá? Aí eu venho aqui com o palito, retiro o excesso de cola. Isso aqui vai secar, certo? Ó como é que tá a nossa poltrona. Ok? Agora, para fazer um acabamento mais legal nessa bordinha aqui, ó, o que eu faço? Eu vou vir colando cordão. Esse daqui é um cordão trançado, ok? Que eu tenho nessa cor de vinho para poder ficar com um acabamento bonito da minha poltrona. Mas vocês podem estar usando cordão de seda, vocês podem estar usando sutacho, tá? Aí também é o que vocês tiverem. Ou mesmo fazer aquele cordão trabalhado torcendo a linha, ok? Aí nós vamos ter esse processo. Esse processo aqui eu faço novamente com a cola pano, tá? Então, vamos deixar aqui, deixa eu guardar as minhas ferramentas. E aí a gente passa para a parte da colagem. Ó, eu vou deixar até aqui atrás, eu vou fazer um acabamento até aqui, certo? Então, ó, eu vou vir com o meu cordão e vou colar ele aqui, tá? Se vocês acharem necessário, coloquem um pedacinho de fita crepe para segurar, tá? Se vocês acharem que ele tá resistente, ele não tá ficando no lugar. Então, aqui, ó, nós vamos fazer todo esse processo de colagem, certo? Bom, pessoal, aqui tá a nossa poltrona, ela secou completamente. Agora eu vou retirar as fitas crepe, ok? Só para que a gente tenha a fixação dela mais certinha, né? Então, olha, pessoal, a nossa poltrona certinha, né? Toda com acabamento, ó. Aí, pra gente fazer mais um detalhe, a gente faz umas almofadinhas, ó, e coloca aqui. Aí, tá pronta a nossa poltrona para usar junto com aquela salamandra que eu ensinei para vocês na outra aula. Espero que vocês tenham curtido a aula, pessoal, que vocês tenham gostado bastante. Peço que vocês ajudem o canal, curtam, compartilhem, se inscrevam para quem não é inscrito e ativem o sininho para vocês não perderem nenhuma das nossas aulas, tá? Fiquem com Deus, beijos e até mais!